senhores telespectadores. Na Beira Baixa há um ditado popular que diz: passarinho da Serra de Estrela, onde se cria, lá se deseja. Bom, estou-lhes a falar nisso, não é na Serra de Estrela, é na Vila da Nazaré. Reparem, vê-se ao longe a silhueta mais conhecida, mais publicitada da Nazaré, mas para mim o ditado aplica-se aqui porque eu, a bem dizer, fui criado nesta vila. Bem, não se pode dizer propriamente criado porque a situação é esta. Quando eu era miudito de escola, tinha os meus 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, a família dos meus pais vivia em Leiria. O meu pai era reitor do Liceu de Leiria. E todos os verões, nos meses de agosto e setembro, nessa altura as férias grandes eram os 2 meses, alugava-se uma casa aqui na Nazaré e vínhamos para a Nazaré, eu e todos os meus irmãos. É claro, passávamos um pouco o ano a sonhar com o verão em que vínhamos para a praia, íamos brincar nas pedras. Era uma altura em que a Nazaré ainda era uma vila inteiramente de pescadores. Os próprios banheiros que nos davam banho eram pescadores. Recordo-me, o que me pegava assim pelo pescocito e mergulhava nas ondas eram 3 mergulhos. Era o Zé Timóteo da Rola, um grande pescador. Era costume até os banhistas alugarem fatinhos de pescador dos rapazinhos daqui, vestirem-nos eles próprios, e havia aqueles fotógrafos de praia, uns fotógrafos usavam assim umas caixas muito grandes, punham um pano preto em cima da cabeça e lá fotografavam. Bom, eu tenho uma fotografia dessas, estes 3 meninos que estão a ver. Bom, espero que algum dos meus telespectadores ainda me reconheça. Este mais novinho sou eu. Depois o outro é o meu irmão António. É o António. O terceiro é o meu irmão Mário. Os 3, éramos os 3 filhos mais velhos de uma ninhada de 6 irmãos. O Mário, o António e o Zé. Arranjámos 3 fatinhos de pescador e fomos fazer uma fotografia nas pedras. As pedras ainda lá estão, e nós também, menos o António, mas compreendem que um lugar assim deixa-nos marcas na lembrança. E eu venho aqui, nestas alturas de Natal, está um tempo muito frio aqui nas arribas do sítio, mas vim aqui exatamente porque me lembra o Natal. E lembra-me o Natal porquê? É que foi aqui na Nazaré, precisamente nesta rua, é a rua 3 de Setembro, e hoje não é muito diferente daquilo que era há 70 anos. Foi aqui que me aconteceu, imaginem, me aconteceu a minha primeira estreia literária. Escrevi um conto. Bom, e o conto chamava-se Conto do Natal. Os meus telespectadores, naturalmente, estão curiosos de saber como era o conto, mas eu hesito se devo contar. Eu lembro-me bem dele, até porque ainda conservo o manuscrito. Bom, mas compreendam, é uma coisa de uma criança de 8 anos, portanto, tão inocente, tão infantil, que os meus telespectadores vão rir-se. Bom, mas por amor de Deus, não se riam de mim agora. Andem 71 anos para trás. Riam-se do menino de 8 anos que ali naquela casa começou a escrever e a contar um conto do milagre de Natal. Era um milagre aqui na Nazaré. Lembro-me como começava. Era na noite de 24 para 25 de dezembro. Os trovões rugiam ao longe. Claro,
havia uma tempestade medonha, umas ondas e umas vagas que se vinham desfazer na praia, horrorosas, e os pobres dos pescadores queriam vir passar a casa à noite da consoada, não podiam, porque aquele mar furioso matava-os antes de chegarem a casa. Então, todas as mulheres da Nazaré, e isto correspondia a uma cena a que eu tinha assistido, todas correram por estas ruas abaixo, correram para a praia e estavam na praia gritando, rezando, implorando, pedindo aos céus que salvasse os seus maridos, que os trouxesse à terra numa gritaria enorme, mas Deus não os ouvia e as vagas continuavam imensas, imensas, a pôr os homens em riscos da vida. Bom, havia só uma mulher que não tinha ido. Era a velha Mariana. A velha Mariana não era mulher de nenhum pescador, era já viúva de um pescador que tinha morrido no mar. E essa estava entrevada em casa e por isso não tinha podido correr até à praia. Mas estava de joelhos rezando junto de um presépio onde havia um pequeno menino Jesus, rezando para que lhe salvasse o seu filho. Então estava a rezar fervorosamente, mas ouviu atrás de si uma porta que se abria, olhou e era o filho que voltava. E ela ia dizer para o filho: então, meu filho, voltaste. Mas antes disso viu que o menino Jesus falava e dizia: Mariana, tu bem sabes que eu também tenho uma mãe. Acreditas que eu ia deixar morrer o teu filho? Essa praia que eu conheci era completamente diferente da que hoje se pode ver. Este areal estava inteiramente coberto de embarcações de pescadores. Eram centenas, estavam alinhadas em muitas filas, todas elas acabavam em bico. Nos casos era um bico agudo. Diziam que eram os barcos da arte chávega. Noutros casos, o bico estava cortado. Eram os barcos da pesca ao candil, mas eram centenas e centenas. Aqui, neste paredão, estavam pescadores, homens, sentados no chão, a trabalhar nos aparelhos de pesca, que eram montes de rede desta altura, e eram centenas e centenas de metros cheias desses artefactos da pesca. Hoje, como veem, não se vê nem um barco, nem uma rede, nem um pescador. Porque é que eu acentuo isto? É porque, claro, as pessoas tendem a dizer: bom, as coisas mudam, não podem ser sempre como eram. É certo, mas é que a mudança não foi só nos aspectos das coisas. O que mudou não foram as praias, foi o mundo. Há uma mudança profunda na maneira de ser, de pensar, de existir. E acho que um dos grandes problemas do nosso tempo é insistirmos em manter esquemas de comportamento e de pensamento que eram válidos para o tal mundo da arte chávega, mas que já não o são para o mundo dos nossos dias. Dessas gerações
de barcos de pescadores, barcos que contavam histórias de naufrágios, de aventuras, de prodígios. Já não há sobreviventes. Há um ou outro cadáver abandonado aqui na grande extensão desta praia morena. Barcos a apodrecer. Fazem-me lembrar o poema do Pessoa. Malhas que o império tece, jazem mortos e apodrecem estes filhos de sua mãe, que era a praia da Nazaré. O Museu Etnográfico tenta salvar alguns. Estão ali três. Ao centro está uma barca, uma grande barca, de um lado pontiagudo, um exemplar da arte jávega, do outro um barco do Candil. Também são os últimos que existem. O museu escreveu para Lisboa, escreveu há muito tempo: salvem estes barcos, ajudem-nos a trazê-los para o museu. Mas escreveu há tanto tempo. Há quanto tempo foi? Foi há 20, há 30, nem eu sei já quando. Minha velha ama que me estás fitando, ajuda-me a lembrar. Mas Lisboa não responde. Aqueles 3 barcos vão apodrecer completamente e vai extinguir-se a memória dos velhos marinheiros. Claro, uma pessoa olha para esta praia e pensa que já não há pescadores na Nazaré. Nada menos verdadeiro. Claro que na Nazaré há de sempre haver pescadores. Só que agora eles trabalham no Porto de Abrigo e são cada vez menos e cada vez menos novos. Eu vim aqui ao Porto de Abrigo ver se encontrava ainda alguma companhia e tive sorte. Encontro aqui a companhia do Sr. Carlos Alberto, que está a trabalhar. Estão aqui, está toda a companhia, vejam as pessoas, está aqui todo o grupo. A companhia é um grupo de pescadores que trabalham em comum, pescam em comum, dividem depois, segundo certas regras, o produto do pescado. Mas reparem, olhem bem para eles. Há aqui, a maioria já são homens de cabelos brancos, porque a atividade da pesca atrai cada vez menos os jovens. Porquê? Então, se a pesca dá assim tanto dinheiro, se é um emprego tão bom, porquê que os jovens não querem ser pescadores? Bom, há razões para isso. Primeiro, é que a pesca não dá assim tanto como muita gente julga. Realmente a gente compra o peixe caro na praça, compra. Mas os pescadores vendem o peixe barato na lota. Para o meu telespectador ter uma ideia, eu tenho aqui um cabaz, isto cheio de sardinha, pesa 22,5 kg. O carapau é mais leve, cheio de carapau pode pesar 18 kg. Valor dos 22,5 kg na lota. 2 contos. Às vezes não chega lá. O carapau é a mesma coisa. Reparem, 2 contos por 22 kg. Não chega a 100 escudos cada quilo. Bom, o que nos pedem a nós, ali, é 3 ou 4 vezes isso. Quer dizer, é certo que o peixe é caro, mas o produto não é para quem o pesca. Além disso, é uma profissão arriscada. Também há quem diga, não, agora já não é. Os meios de salvamento, estes portos de abrigo. Não é.
Olhem, eu quando cheguei esta manhã a Nazaré, deram-me uma triste notícia. Ainda há 2 ou 3 dias, um velho pescador, o Silvino, ele tinha assim uma mão mais grossa que a outra, e aqui põem alcunhas. Era o Silvino Mão de Sola. O Silvino Mão de Sola morreu aqui diante da praia. Levantaram-se as ondas, ele andava ali à pesca do robalo, não lhe acudiram a tempo, morreu o Silvino Mão de Sola. Bom, curioso, antes dele o último pescador que tinha morrido no mar, também assim dramaticamente, tinha sido um rapaz novo, o Ricardo. O Ricardo, por acaso, era filho do Silvino Mão de Sola. Reparem, 2 gerações a morrer no mar, e ainda há quem diga que este pescador já não tem perigo nenhum. O que não tem é horário de trabalho. Acompanha, olha, estou aqui a dar os últimos pontos na rede, vou embarcar às 3 horas, perguntei-lhes, e quando voltam? Ele sabe lá quando voltam. Se encontrarem peixe e voltar a pena, voltam um pouco depois do pôr do sol e vêm jantar a casa. Se não houver peixe, andam por isso, são capazes de ver nascer o sol do mar. Eles não têm horário de trabalho, eles andam no mar enquanto for preciso. Quem é que hoje quer uma profissão assim? Bom, além disso, há cada vez menos peixe. Há cada vez menos peixe, por muitas razões. As pessoas não estão de acordo, porque é por isto, é por aquilo. Aqui na Nazaré as pessoas têm ideias muito claras. A verdade é que a pesca não está regulamentada de acordo com as condições do nosso mar. Estamos a obedecer a regras que não têm nada a ver com o mar português. Seja como for, cada vez há menos peixe. Eu recordo que já houve tempo em que os nossos pescadores viviam dos grandes cardumes, dos atuns, depois veio o tempo dos grandes cardumes da sardinha, agora chegou o tempo dos grandes cardumes dos turistas. Eu agradeço muito ao mestre ter estado aqui na sua companhia e na sua companha. Recordo-me das companhias quando eu era pequeno. Esta é a companhia do Mima. O Mima está ali, é aquele pequeno barco. Este barco que vai até longe, anda muitas milhas. O Mima, bom, já não é novo. Precisa de um guincho novo. E o dono, o mestre da companhia, pediu um subsídio. Escreveu para Lisboa, para a repartição competente, a dizer, olhem, o meu barco para pescar quer um guincho novo, mas isto não dá, pediu um subsídio. Os senhores telespectadores julgam que lhe mandaram o subsídio. Os senhores telespectadores julgam que lhe entregaram o guincho. Os senhores telespectadores julgam que sequer gastaram uma estampilha para a resposta. Nada. Requereu conforme a lei e continua à espera e ninguém diz coisa nenhuma. Digam lá como é que um país assim pode andar para a frente. Ora, a história é mudança. Dizer história quer dizer que tudo muda. Ontem foi diferente de hoje e hoje é com certeza diferente do que será amanhã. Nós estamos aqui num lugar bom para pensar nisso. Olhem, no Algarve acabaram aqueles imensos cardumes dos atuns que fizeram uma civilização. Aqui, ao largo desta costa atlântica, acabaram os imensos cardumes de sardinhas.
quem nos diz a nós que amanhã não virão a acabar os cardumes de turistas? E quando o turismo faltar, o que vai acontecer nestas regiões que vinham do século passado viradas para a faina da pesca, no século XX esqueceram-se inteiramente do mar, voltaram-se para o acolhimento simpático, entusiástico ao turista, de tal maneira que os turistas em parte nenhuma do mundo se sentiam tão bem recebidos como aqui em Portugal. Olhem, esta Nazaré era tão simpática que chegou-se a este extremo. Em cartazes para o reclame turístico das Ilhas Canárias punham a imagem da Nazaré. A Nazaré como isco para atrair turistas para as Canárias. Bom, mas também isso pode acabar um dia. E nessa altura o que vai acontecer? Bom, pois é isso que temos que encarar serenamente, de olhos enxutos. Temos que preparar o dia de amanhã, que já sabemos que não é igual ao dia 2. Estou-lhes a falar numa região excepcionalmente dotada. Mesmo sob o ponto de vista das belezas naturais, pouca gente conhece a Nazaré. Conhecem aquele areal muito lindo que fica do lado de lá do forte e da Pedra do Guilhinho. Aquela pedra, é a Pedra do Guilhinho. Ninguém sabe o que quer dizer Guilhinho. É qualquer náufrago que deu nome àquela pedra. Pois bem, para o lado de lá fica aquela praia que é a praia turística. Mas quem sabe que para o outro lado fica esta praia absolutamente deslumbrante. Esta praia em que lhe estou a falar, a que chamam a Praia do Norte, é simplesmente uma praia selvagem, uma praia deserta. As tais leis do não podes fazer, não podes mexer, não podes ir, não podes alcatroar, não podes abrir a estrada, não podes fazer a casa, não podes pôr o café, é tudo proibido, tudo proibido, tudo proibido. Bom, aqui tem acatado rigorosamente a proibição. É claro, lá vem um vandalozito ou outro que se distrai. O resultado, olha, estão ali, gostava que fizessem aquilo. Aquilo é perfeitamente cafrial. Claro, a Câmara já interveio, já impôs a força da lei, eu tenho que fechar isto. Aquilo é uma vergonha. Acho muito bem que tenha que se fechar aquilo, não pode ser assim. E pergunto, e quem é que pode deixar assim um trecho de paisagem? Não julguem que são estes palmos de areia que estamos a ver. Daqui até à Praia da Vitória são 3 léguas, são 15 quilómetros. É um areal magnífico, luminoso, de areia muito fina, um mar muito azul. É um paraíso totalmente abandonado. Eu sei que há projetos, a Câmara está a lutar por alguns projetos. Olha, no lado interior, para o Valado, quer instalar um parque industrial. Eu penso que um parque industrial naquela zona do país tem todas as condições de êxito. Aqui, deste lado, na praia, para além das dunas, onde se não vê, pretendem pôr centros de atração turística, mas é proibido, não deixam fazer, nem fazem nem deixam fazer. Dizem que é ecologia, não sei o quê, não sei. Meu Deus, repito, a ecologia não manda não fazer nada, apenas não permite que se destrua a paisagem e as suas belezas naturais. A ecologia é um desafio à inteligência humana, não é um nicho aberto à preguiça dos mortais. Acho que é preciso compreendermos isto uma vez por todas e para ver quanto estamos a perder.
É bom vir aqui, descer aquela ladeira, vir pela estrada do Forte, ver esta praia realmente extraordinária. Eu só tenho pena, meus queridos telespectadores, de não ter aqui uma câmara no ar, um helicóptero, para poder mostrar esta extensão imensa, imensa e inteiramente entregue às forças do deserto.